Neste vídeo será feita a demonstração do módulo do Total para cadastro e controle de usuários. Devemos acessar o menu principal do Total, clicando aqui no ícone do sistema, e o módulo Cadastro de Usuários é acessível através do menu. Devemos logar informando o nome do usuário e a senha de acesso. Esta é a tela principal do módulo de controle de usuários. Nessa tela temos a primeira opção, onde são feitos os cadastros dos usuários do sistema. Por enquanto, neste banco de dados de exemplo, temos apenas um usuário cadastrado com perfil de administrador. Podemos cadastrar, por exemplo, um usuário cujo login é o nome do usuário para acesso ao sistema, por exemplo, Paulo. Definirmos uma senha, o nome completo do usuário e o perfil que este usuário vai desempenhar na empresa. É importante escolher corretamente o perfil, porque com base nos perfis é que são definidos os controles de acesso. Vamos colocar, por exemplo, o usuário Paulo como sendo o gerente. Vamos fazer um cadastro de um outro usuário, por exemplo, Maria. Vamos definir o perfil de Maria como sendo, por exemplo, o vendedor. Ok? Então, nessa tela são feitos os cadastros dos usuários. Caso queiramos alterar a senha, basta acessar essa opção e redefinir a senha do usuário. Voltando à tela principal, temos a opção de cadastrar os perfis. Por default, o sistema é disponibilizado com esses seguintes perfis. Podemos acrescentar, alterar ou excluir algum desses perfis. É importante a definição correta dos perfis, porque é com base nestes que são feitas definições de restrições de acesso. Temos aqui uma tela para visualização de log de usuários. Acessando, por exemplo, no período, que é a data de hoje, podemos ver que o usuário, cujo login é o usuário, fez vários acessos ao sistema. Então podemos verificar aqui todos os formulários que foram acessados e algumas ações que este usuário fez no sistema, como por exemplo as ações executadas neste momento, que foi de inserir, ou seja, cadastrar um novo usuário, usuário número 3 e usuário número 4. Dando um clique duplo aqui podemos ver detalhes. Então aqui foi cadastrado o usuário Paulo no perfil gerente, e aqui nós temos, dando um clique duplo, o usuário Maria no perfil vendedor. Nessa tela podemos definir períodos diferentes para visualizar acessos por períodos de cada usuário do sistema. Estes acessos eles podem ser também exportados para uma planilha Excel para fazer auditoria. Podemos aqui também aplicar filtros. Por exemplo, se eu quero visualizar apenas acesso ao módulo de configuração do sistema, filtrando aqui, busca parcial, contendo CFG SYS, ok? Então apenas os registros contendo configuração do sistema serão exibidos. Posso aplicar também, limpar o filtro, aplicar outro tipo de filtro, por exemplo, máquina na qual o usuário estava logado, ou telas em que ele acessou. E aqui temos as configurações de parâmetros do módulo. Então, no módulo de segurança, temos opções de gravação de logs. Podemos registrar os momentos em que o usuário faz login ou logout no sistema, ou seja, acesso, quando ele inicia ou fecha o módulo, os acessos às telas dos módulos, o momento em que ele fecha as telas, inserção de novos registros, alterações de registros, deleções de registros e ações executadas nas interfaces. Podemos definir também um intervalo de tempo para que esses logs sejam atualizados e também um período para que o sistema automaticamente delete registros para não ficar acumulando durante muito tempo. E aqui temos alguns parâmetros gerais do aplicativo. A configuração de restrição de acesso é feita através de alguns atalhos. Então, se quisermos fazer restrições
para alguns perfis, por exemplo, estando nessa tela principal, basta usar o atalho Shift F12, que será então exibida essa tela para restrições de acesso. Podemos, por exemplo, escolher este botão de perfis e podemos desabilitar, por exemplo, para o gerente, tesoureiro e vendedor. Dessa forma, o botão ficará exibido, porém desabilitado. Um recurso um pouco mais avançado seria manter o botão habilitado, porém não liberado. Neste caso, o usuário, ao clicar no botão, será exigido uma senha de administrador para que o recurso seja liberado. Se quisermos fazer a configuração em itens de menu, devemos apertar Ctrl Shift F12. Então será exibidas as opções de menu. No caso dessa tela, temos apenas o menu de configuração, com o recurso de reinicializar o controle de acesso. Então podemos também fazer restrições no item de menu, desabilitando ou até mesmo ocultando para alguns perfis, ou deixando desabilitado. Ok. Temos também um recurso bastante interessante, como em várias telas, que é a auditoria em registro. Por exemplo, este registro foi cadastrado como Maria da Silva. Caso algum usuário altere o nome para Maria da Costa, então esse dado ficou gravado, foi alterado. No momento futuro é possível um usuário acessar a tela e clicar nesse botão de histórico, que o sistema vai, portanto, exibir qual usuário alterou que informação ao longo do tempo. Dando um clique duplo nessa tela, podemos ver detalhes das alterações realizadas. Essa tela, que tem um menu mais completo, podemos utilizar o Ctrl Shift F12 para acessar esse item de menu e, portanto, fazer restrições de acessos a essas opções. Por exemplo, se quisermos restringir a opção de deleção de registro para alguns perfis, basta escolher e desabilitar. Dessa forma ele ficará desabilitado. Ok? Então estes são os recursos do módulo de cadastro e controle de usuários.